aqui a convite da revista Praia Vermelha, da escola, do curso de pós-graduação da Escola de Serviço Social da UFRJ, e tem algumas perguntas, né, e que tem a ver com o tema que a gente estuda, pesquisa, que é sobre a previdência no Brasil. Eu posso me estender um pouquinho mais porque a gente tem alguns conhecimentos também em alguns países da América Latina, mas o importante é que é o Brasil. As perguntas foram dirigidas para o Brasil e fundamentalmente elas tratam ou questionam um pouco a questão das reformas da Previdência nos governos neodesenvolvimentistas, né, que é um assunto bastante particular, que se diferencia do primeiro governo neoliberal brasileiro, dos dois primeiros do Fernando Henrique e fundamentalmente deste último, do atual presidente, e que supostamente nos dias de hoje pareceria como que bom que foram os governos neodesenvolvimentistas, né? Mas o que aconteceu com a Previdência nesse momento? Então eu vou tratar um pouquinho essa parte e depois uma outra das questões que eu recebi tem a ver com que a gente poderia ter feito no momento em que saiu uma das revistas sobre a Previdência, que poderia ter sido feito naquele momento, né? Então, tanto a pergunta 2 quanto a 3 tratam um pouco sobre relações de força, né? O que a gente tem que fazer? Como é que a gente poderia reverter determinados movimentos? Então eu vou falar um pouquinho sobre essas questões. Não li as perguntas exatamente, mas eu acho que vai dar para compreender. A primeira questão que eu quero deixar assim bem nítido é que quando a gente trata sobre uma política social, precisamos contextualizá-lo em todo o sistema de políticas sociais. Isto é que eu quero chamar a atenção para o lugar que ocupa a Previdência desde a instalação do neoliberalismo no Brasil, né? Desde a construção neoliberal no Brasil. Como todos vocês sabem, o padrão, o sistema de políticas sociais tem mudado desde a década de 90 e os setores que adquirem mais visibilidade institucional, político-ideológica, são os setores da assistência de transferência de renda, certo? E as políticas que nós chamamos de permanentes, como por exemplo saúde, previdência, educação, né, que são sistemas fortes, tiveram uma espécie do que a gente chama de retração, de redução, inclusive financeira. Então, o que eu quero chamar a atenção é que a política de previdência, desde o neoliberalismo, ela muda seu lugar dentro de todo o sistema de políticas sociais. Isso é por um lado, certo? Outro elemento que eu quero chamar a atenção é que durante todos os governos, tanto Fernando Henrique, chamado eu, né, que denomino de neoliberalismo mais ortodoxo, né, aquele neoliberalismo mais duro, aquele que implementou o neoliberalismo para valer no Brasil, passando pelos governos neodesenvolvimentistas, Lula e Dilma, e depois nesse último, né, mais neoliberal conservador, né, eu chamaria de neofascista também, as reformulações na Previdência seguem uma certa linearidade. Nós não tivemos, nas reformulações da Previdência, avanços e retrocessos. Nós tivemos o que eu chamo de uma certa linearidade. Todas as reformulações tiveram objetivos iguais. Tinham a ver com redução de benefícios e auxílios, tinha a ver com redução de direitos e tinha a ver com a impossibilidade ou a incapacidade ou digamos, atrapalhar o acesso aos benefícios e serviços. Então, nenhuma das reformulações foi progressista, vamos dizer, certo? Então, esse é um outro elemento que a gente tem que levar em consideração, porque quando a gente fala de neodesenvolvimentismo, nós tivemos aumento do salário mínimo, nós tivemos políticas de consumo, né, de aumento de consumo, políticas de transferência de renda, aumento de vagas nas universidades, tudo que, né, o leque que nós conhecemos. Mas com a Previdência isso não aconteceu. Na Previdência nós temos uma linearidade. Nós temos uma lógica que é de captação da lógica protetiva pelos
capitais financeiros. E para que isto aconteça, a Previdência Pública vai se precarizando constantemente. E todas as reformulações, que já foram 4, 98, 2003, 2015 e 2019, todas elas, em maior ou menor medida, respeitaram estes princípios que eu acabei de falar: redução de direitos, de auxílios, benefícios e a impossibilidade de acessar. Um terceiro elemento, um outro elemento, já não sei mais qual é, que eu queria ressaltar, é deixar bem nítido de que os governos neodesenvolvimentistas, aqui no Brasil e outros países latino-americanos, chamados de progressistas, de esquerda, né, também, eles têm um foco específico, que é justamente fome, miséria, né? Agora, mais ainda, né, com Lula novamente, no caso, na presidência. O foco dos governos neodesenvolvimentistas, vou repetir, não tem a ver com o fortalecimento das políticas permanentes, né, estruturais. Então, a gente não poderia pedir, né, para os governos neodesenvolvimentistas mais do que eles oferecem, né, de fato. Agora eu quero continuar com a ideia de o que poderíamos fazer, o que poderíamos ter feito, né, no caso das reformas que já aconteceram e do que a gente poderia ver agora, né, que vai vir. Do que a gente poderia ter feito, eu acho que a gente precisaria pesquisar mais, sobretudo esta ideia de relação de frações de classe, né, e de forças em cada uma das diferentes fases das reformas. Por que eu digo isto? Especialmente na reforma da Dilma, que a gente chama de mini-reforma, a Dilma foi, assim, teve um papel, o governo da Dilma teve um papel um pouquinho contraditório. Em que sentido? Sempre seguindo a linha de precarização, mas ela, por exemplo, acrescenta programas, né? Aumenta alguns programas e tenta fortalecer outros, como, por exemplo, a questão do MEI, do microempreendedor individual, né? Ou das empregadas domésticas, né? Que tenta fortalecê-lo de alguma maneira, ou das donas de casa, que são 3 programas que, mesmo já nascendo ou tentando fortalecê-los, já precarizados, é uma questão que incide na quantidade de trabalhadores que estão inseridos no sistema previdenciário. Isto é, aumentaríamos a quantidade. Mas prestemos atenção, que trabalhadores? São trabalhadores já em condição de precariedade. O MEI não tem relação de dependência nem contrato de trabalho. É o famoso empreendedor, certo? A empregada doméstica já é uma trabalhadora, já em uma condição mais precarizada. E a dona de casa, né, também não tem relação de dependência. Contém um elemento progressista, mas, por outro lado, são categorias já precarizadas, né, dentro do mercado de trabalho. E, por outro lado, no governo Dilma, houve uma mini-reforma que atinge especificamente algumas categorias e alguns programas. Por exemplo, as pensões por morte, né? Quem fica com a pensão, quais são as condições dos companheiros e companheiras que ficam com a pensão. Ela também mexe com a fórmula 85-95, que não era a fórmula mais privatista, era uma reformulação que estava dentro das opções, poderíamos dizer, no meio, nem a mais, né, radical, nem muito menos progressista. Ela vai mexer com as aposentadorias especiais, e isso segue uma linha também de precarização de programas. Porém, repito, com algumas discussões, com algumas resistências que chegam a ajustar alguns programas, só diferente às reformulações anteriores a esta e a posterior, que é a de Temer e Bolsonaro. Então, por isso que eu digo, teríamos que ou pesquisar um pouco mais, ou, na verdade, divulgar mais ou difundir mais as pesquisas em termos de relações de força,
certo? Em como, digamos, os resultados foram produto de que relações de força, de que sujeitos que estavam envolvidos. Nós sabemos, mercado financeiro, entidades financeiras, e do lado do trabalho, quem são as forças? Alguns movimentos sociais, algumas centrais sindicais, até a força sindical estava na última, né, defendendo. Trabalhadores, intelectuais, certo? Intelectuais das universidades. Então nós temos parlamentares, né? Nós tivemos uma comissão parlamentar. Então isso eu acho que mereceria com mais profundidade, para nós podermos chegar a ver qual é a relação de forças que está por trás. Sabemos que nós perdemos, né? Em todas as reformulações, o trabalho perdeu, em grande parte, mas não sem resistências. É aí onde eu quero chegar. Não foi perder a Previdência sem organização ou sem resistência. Provavelmente, né, e a avaliação é que a nossa resistência foi insuficiente, né? A nossa organização foi insuficiente. Nós sabemos que a nossa organização, nos diferentes tipos que nós agora temos, movimentos, sindicatos ou associações, etc., está fragilizada. Isto desde os nossos governos autocráticos, né? Mas, de qualquer maneira, não podemos avaliar de que as reformulações foram sem resistências. Então, o que poderíamos ter feito? Uma organização mais forte, claro. O que podemos fazer agora? Mais pressão, mais organização, mais resistência. Porque o que eu posso avaliar, não adivinhando, senão vendo o que aconteceu nos governos neoliberais, todos eles ortodoxos e heterodoxos, aqueles de Fernando Henrique mais ortodoxos, os neodesenvolvimentistas Lula e Dilma, e o que aconteceu com Temer e Bolsonaro, e observando estas últimas reformulações que o Guedes tentou fazer, né? Ele tentou mexer com o BPC, ele tentou mexer com, de novo, privatização da Previdência, mesmo que era um discurso que parecia meio assim, sem muito fundamento, mas se alguém topava, o negócio começava de novo, né? A discussão começava de novo. Então, observando o que já aconteceu um pouquinho mais longe e agora, né, mais atualmente, eu acredito que se a gente não se fortalecer, não se organizar, qualquer projeto que venha do setor mais conservador do parlamento, que não é difícil de aparecer, certamente, vão tentar continuar com a privatização. O que significa? Continuar pegando orçamento e, por outro lado, continuar financiarizando, né, a Previdência. Isto é aumentando a quantidade de fundos de pensão, que, por sua vez, são os maiores compradores de títulos da dívida. Então, eu acho que a gente tem que ficar bem atento. No programa do PT, agora, né, da grande aliança, na verdade, aparecem nos pontos, acho que do 15 ou 19, porque eu fui diretamente a eles, né? Políticas sociais e previdência, né? Aparece tudo. E aí eles colocam muito vagamente fortalecimento da seguridade social, etc. Mas se fala muito mais, claro, da fome, da miséria, programas de transferência, como todo mundo está vendo agora as discussões, e muito menos no fortalecimento da previdência, certo? E sim, revisão de algumas questões, certo? Para terminar, quero também chamar a atenção que a última reformulação de 2019, mesmo que tenha sido uma das mais duras, a de Temer e Bolsonaro, ela também não foi sem resistências. Ela teve 3 idas e vindas parlamentares, né? Ela teve 3 revisões até o final. Poderia ter sido pior, isso que eu quero dizer. Então, eu continuo desde um marco teórico-metodológico, entendendo que a política social é contraditória, assim como todas as políticas públicas, e que o fortalecimento dos diferentes setores do trabalho, claro que em condições mais frágeis, né, mais débeis, mas é importante a briga, a resistência, a organização. Fechei. Silvina, está ótimo. Tá bom? Está muito bom. Se compreendeu? Está